Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um Resposta Católica. E hoje eu responderei uma pergunta bem simples, mas aparentemente a resposta não é tão fácil assim. O que constitui um católico praticante? Bem, acima de tudo, um católico praticante é aquele que dá assentimento a tudo o que ensina a Santa Igreja Católica em matéria de fé e de costumes, ou seja, a todo o santo magistério da Igreja Católica. Não é possível a um católico que se diz praticante não dar assentimento a algum ponto específico da doutrina católica ou alguma parte dela, porque caso contrário você está criando uma nova religião. Por exemplo, eu não concordo muito, eu tenho dificuldade, não concordo com o sexto mandamento. Então eu vivo minha vida de acordo com os princípios católicos, exceto esse mandamento que realmente eu não entendo e eu não quero cumprir. Na verdade, você está criando uma nova religião, porque a doutrina católica é um todo coeso e a falta de alguma parte, de alguma peça dessa doutrina faz todo o castelo desmoronar. É como se fosse um quebra-cabeça em que falta uma peça, ele vai ficar incompleto, não faz sentido, porque um ensinamento depende do outro, há uma sistemática, eles são coesos, eles são interdependentes. Então não é possível você dizer que é um católico praticante e orientar a sua vida em desacordo com algum preceito da Igreja Católica em relação à fé e costumes. E o que é dar assentimento a tudo o que ensina a Santa Igreja Católica? Em primeiro lugar, é você acreditar que aquilo é verdade. Então você acredita que aquilo que a Igreja Católica ensina é verdade e você orienta a sua vida nesse sentido. Então não basta só você dizer, não, eu creio naquilo que ensina a Santa Igreja Católica, mas eu não pratico, eu não sigo, eu não tento seguir, né? Então o que importa é você dar assentimento e orientar sua vida no sentido do cumprimento daquilo que ensina a Santa Igreja Católica. Não quero dizer que você não vai cair, que você não vai errar, você não vai pecar. Claro, nós somos humanos, nós erramos e o justo cai 7 vezes e ele se levanta 7 vezes. Então nós temos que buscar o sacramento da confissão, da reconciliação e seguir nossa caminhada em rumo à santidade. Mas o importante é que um católico deve dar assentimento e se orientar nesse sentido, né? Buscar o cumprimento. Então se alguém cai, comete algum pecado grave, essa pessoa não está sendo um hipócrita por ser católico, porque ela dá assentimento e orienta a sua vida, ela busca se reconciliar com Deus e corrigir os seus erros, combater os seus vícios, alimentar as suas virtudes. Então é assim que esse é o primeiro preceito, é a primeira condição para que você possa se dizer um católico praticante. A segunda coisa, e aí o Catecismo da Igreja Católica, que é um compêndio de doutrina, ele nos ajuda a desvendar isso no parágrafo 2041, que eu vou procurar aqui fazer a leitura, que é a obediência aos 5 mandamentos da Igreja. Porque sem a obediência a esses 5 mandamentos, você não consegue ser um católico praticante, porque é o mínimo que a Igreja exige de cada fiel. Então eu vou fazer a leitura aqui. É o 2041. E são 3 parágrafos, na verdade. É o 2041, 2042 e 2043. Ele diz assim: os preceitos da Igreja inserem-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. O caráter obrigatório destas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável de espírito de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Os preceitos mais gerais da Igreja são 5. Então, o primeiro preceito, o primeiro mandamento da Igreja é ouvir uma missa inteira e abster-se de trabalhos servis nos domingos e festas de guarda. Ou seja, nós devemos guardar os domingos e festas de guarda, os dias de preceito, os dias que tem uma solenidade, que às vezes pode cair em algum dia de semana, né? Como, por exemplo, a Imaculada Conceição. Então nós temos que ir à missa todos os domingos. Esse é o primeiro mandamento da Igreja. O segundo mandamento é confessar-se ao menos uma vez ao ano. Você vê que a Igreja não exige um grande esforço dos fiéis, mas aquele mínimo necessário, ou seja, pelo menos uma vez ao ano você deve procurar o padre e buscar a confissão. Nós sabemos que a realidade de muitos lugares no Brasil, por exemplo, nós não temos acesso a um sacerdote todos os dias. Às vezes zonas rurais, zonas muito afastadas, na região amazônica,
as pessoas não têm acesso a um sacerdote. Então, pelo menos uma vez ao ano, você deve procurar buscar algum lugar para se confessar. Então, é aquele mínimo, né, para o pequeno católico, aquela pessoa que está iniciando mesmo. A igreja ela não exige coisas impossíveis de nós, né? O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Justamente porque o período da Páscoa é o período mais importante do ano litúrgico. Então você deve receber pelo menos uma vez ao ano o sacramento da Eucaristia nesse período. E, logicamente, como a igreja exige que você se confesse uma vez ao ano, essa confissão é justamente para você se preparar para receber o sacramento da Eucaristia. Aqui o catecismo diz, garante um mínimo referente à recepção do corpo e sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Você vê que a nossa vida está toda ligada à liturgia. O quarto mandamento é jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Igreja. A Igreja determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Então nós devemos abster de carne toda sexta-feira, a não ser que seja alguma solenidade, alguma festa, né? E nós devemos, segundo a norma canônica também, jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. São essas duas datas apenas que é exigido o jejum, além da abstinência de carne. Então, o jejum é o quê? É você não fazer duas refeições completas, ou seja, você faz uma refeição apenas no dia e as demais refeições somadas não podem constituir uma refeição completa. Se a gente for pensar, a grande maioria da população e milhões de pessoas no mundo inteiro não tem todas as refeições completas. Aqui no Brasil nós vemos que muita gente come só uma refeição completa e alguma coisinha ao longo do dia. Então não é algo impossível de se cumprir, a igreja exige um mínimo. Em muitos países o nosso jejum é mais que uma refeição completa para eles, né? Então o jejum, recapitulando, é uma refeição completa e as demais refeições somadas não podem constituir uma refeição completa. Então tem que ser apenas um lanche, alguma coisa mais leve, que não constitui uma refeição completa. E o quinto mandamento, não menos importante, né, é ajudar a igreja em suas necessidades. Então recorda aos fiéis que eles devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Então não é questão de você dar o dízimo, dar 10%, não é isso. É você contribuir com a igreja de acordo com a sua possibilidade. Então, se você tem pouco dinheiro, você contribui menos. Se você tem mais dinheiro e você puder contribuir, contribua. Então, é importante que nós atendamos às necessidades da igreja, porque muitas vezes a igreja tem que pagar os funcionários, pagar a segurança, pagar a limpeza. E nós que somos fiéis, nós temos que contribuir para isso. Inclusive as atividades pastorais, a construção de novos templos, se a gente puder ajudar. Então, isso constitui o mínimo necessário para você ser um católico praticante. E agora fica a pergunta, o católico não praticante é um verdadeiro católico? Aí eu deixo para vocês responderem aí nos comentários. Obrigado por ficarem até o final do vídeo, Deus abençoe vocês e salve Maria.